Presidente Trump ordena submarinos nucleares para regiões apropriadas após declarações russas. Xerifes da Flórida se irritam com o ICE após tentativa de recrutamento de policiais locais. No Brasil, um prefeito do sul do país se disfarça de morador de rua para um experimento social. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump ordenou nesta sexta-feira o posicionamento de 2 submarinos nucleares para regiões apropriadas em resposta às declarações russas. O presidente Donald Trump usou a rede social Truth para advertir a Rússia do que ele chamou de declarações altamente provocativas de Dmitry Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança russo. Em um trecho da postagem, Trump escreveu, abre aspas, ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso, fecha aspas. Medvedev tem usado postagens na rede X para dizer que Trump tem pressionado a Rússia pelo fim do conflito com a Ucrânia. Em uma delas, ele escreveu, abre aspas, cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra. Fecha aspas. Na Flórida, agentes federais tentam recrutar policiais locais para o ICE. A ação causou revolta de xerifes. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Os xerifes da Flórida expressaram um grande descontentamento e chegaram a dizer que se sentem traídos após a tentativa de recrutamento de policiais pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A mensagem enviada por e-mail pela agência oferece bônus de $50 mil para quem ingressar na imigração. A polícia de Brevard afirmou que mais de 80 agentes receberam e-mail. A ação foi classificada pelos xerifes como um golpe pelas costas. Alguns agentes criticaram a tática, dizendo que o ICE tenta recrutar os mesmos oficiais que treinaram para apoiar a agência. Até o fechamento deste boletim, o ICE e o governador Ron DeSantis não haviam se pronunciado sobre o assunto. E uma sinagoga ortodoxa em Orlando entrou com uma ação federal contra autoridades do condado de Orange, alegando violação das leis de liberdade religiosa. O processo foi registrado após o condado negar o pedido de expansão das instalações da sinagoga, localizada em uma área residencial em Dr. Phillips. Os líderes religiosos afirmam que a decisão do condado impõe restrições indevidas ao livre exercício da fé, garantido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A ação também cita a violação de uma lei federal que protege o uso religioso de propriedades. A sinagoga alega que a expansão é necessária para atender às necessidades da comunidade, incluindo aumento de frequência e atividades religiosas. O condado de Orange ainda não se pronunciou sobre o caso. O processo segue na Justiça Federal. E uma criança foi transportada de avião em estado grave para um hospital em Miami após ser atingida por uma hélice de barco em Florida Keys. O incidente ocorreu na manhã de quinta-feira em águas do Golfo. A vítima, que não teve a idade divulgada, sofreu um ferimento na perna. Equipes de emergência agiram rapidamente para prestar os primeiros socorros e realizar o transporte aéreo até Miami. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da criança ou as circunstâncias exatas do acidente. As autoridades locais ainda investigam como a criança entrou em contato com a hélice do barco. O caso acende o alerta sobre segurança na navegação e a importância de medidas preventivas em áreas de recreação aquática. E a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, a SPCA de Tampa Bay, está no centro de uma polêmica depois de um porco resgatado chamado Wattles aparecer com a pele queimada. O caso ganhou repercussão nacional após a postagem de um vídeo no TikTok. Nele, o porco aparece com feridas graves na pele, gerando mais de 2,5 milhões de visualizações e indignação entre defensores dos direitos dos animais.
O porco foi resgatado por uma organização em Plant City, depois de ser visto em condições críticas nas instalações da SPCA. A organização alegou que o animal sofria maus tratos e que, se não tivesse uma intervenção, teria morrido em até 48 horas. O Serviço de Animais do Condado de Pinellas citou a SPCA por crueldade animal. A organização, por sua vez, nega as acusações e diz que o animal já chegou à instituição com problemas de pele pré-existentes e que, após chegar, ele recebeu tratamento veterinário. Depois da repercussão, a organização disse que foi alvo de uma narrativa falsa criada nas redes sociais. Enquanto isso, Wattle segue em tratamento e se recupera bem, com esperança de ser colocado para adoção no futuro. E agora você vai ver uma reportagem sobre Orlando, que acaba de completar 150 anos. A cidade é a queridinha de muitos brasileiros, incluindo os famosos. Fundada em 1875, a cidade de Orlando se tornou, ao longo dos anos, um dos destinos mais visitados do mundo. O local respira alegria e diversão pela quantidade de parques temáticos e pela diversidade cultural. Orlando segue como um dos locais mais procurados por turistas brasileiros, incluindo as celebridades. A cantora Ana Castela é a mais recente a investir na região. A família Castela. A família Castela agora são meus vizinhos aqui em Orlando, vão ter uma casa. Com a compra de uma mansão temática avaliada em cerca de 7 milhões de reais. Localizada em um dos condomínios mais exclusivos de Orlando, a propriedade tem 10 suítes inspiradas em filmes como Harry Potter, Divertidamente e Wicked. A casa foi desenvolvida para ser alugada por temporada, oferecendo uma experiência imersiva que une conforto, entretenimento e cenografia cinematográfica. As atrizes Larissa Manoela e Bruna Marquezine e a cantora Simone Mendes também investiram em imóveis na região. O movimento reflete a conexão crescente entre Orlando e o público brasileiro, seja pelo turismo, mercado imobiliário ou pelo sonho de ter um pedaço da magia americana. A seguir, a indústria de calçados do Rio Grande do Sul prevê o fechamento de quase 10 mil postos de trabalho por conta do tarifaço. Até já! O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E as operadoras de planos de saúde começaram a atender gratuitamente a partir desta sexta-feira os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A mudança faz parte de um programa do Ministério da Saúde que espera diminuir filas
para consultas médicas de 6 especialidades, entre elas oncologia e ginecologia. A escolha dos serviços ofertados vai depender das necessidades apontadas pelos estados e municípios. A prestação de serviço deverá ser abatida na dívida que as operadoras de saúde têm com o governo federal. A princípio, cerca de 750 milhões de reais em débitos vão ser convertidos em atendimentos especializados. 8.000 postos de trabalho sejam fechados no próximo ano no Rio Grande do Sul por conta do tarifaço. A Federação das Indústrias do Estado estima uma perda de quase 2 bilhões de reais na economia. Com isso, o Rio Grande do Sul se torna o segundo mais impactado pelas tarifas, atrás apenas de São Paulo. Para tentar diminuir os prejuízos, o governo gaúcho anunciou uma linha de crédito especial de 100 milhões de reais e juros subsidiados a exportadores. O objetivo é tentar manter a competitividade e os empregos. As tarifas de 50% impostas pelo governo Trump aos produtos brasileiros começam a valer no dia 6. E um homem que transportava cerca de 600 filhotes de jabutis em uma mala foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na quinta-feira. Os animais foram encontrados pela PRF durante uma vistoria no bagageiro de um ônibus interestadual na BR-116 entre Natal, no Rio Grande do Norte, e o Rio de Janeiro. Segundo os agentes, o homem embarcou em Feira de Santana, na Bahia. O destino dos animais era a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio. Mas, devido às péssimas condições de transporte, alguns filhotes acabaram morrendo no trajeto. Ainda de acordo com a PRF, o homem já havia sido preso pelo mesmo crime em 2015. Ele ainda confessou que receberia um valor em dinheiro pelo transporte. Segundo a polícia, cada filhote chega a custar até R$ 700 no mercado ilegal. E a ressaca marítima provocou estragos em algumas cidades no litoral norte paulista no início desta semana. Em Ilhabela, um grupo que estava na praia do Bonete quase foi atingido no momento em que o mar avançou. As imagens foram feitas por moradores da região que relataram nunca terem visto o mar tão bravo. A prefeitura disse que a ressaca provocou estragos em alguns pontos da cidade, principalmente na região sul. Na Praia Grande, as atividades do pier precisaram ser suspensas. O avanço da maré também arrastou areia para trechos da ciclovia no bairro do Perequê. É importante dizer que a ressaca marítima é um fenômeno natural que ocorre quando as ondas muito grandes e fortes atingem o litoral. E o prefeito de uma cidade de Santa Catarina decidiu se disfarçar de mendigo para descobrir como está o funcionamento dos serviços de acolhimento social da cidade. Confira. O vídeo do experimento social, que ganhou ampla repercussão, está publicado nas redes do prefeito de Criciúma, Wagner Espíndola, do PSDB. Olha, nós vamos, sem dúvida nenhuma, passar dificuldades na rua, vamos passar frio, de noite, na madrugada, vamos passar fome, mas tudo isso vai valer a pena no final das contas. Caracterizado como uma pessoa em situação de rua, ele vagou um dia inteiro pela cidade, pediu esmolas e interagiu com quem vive esta realidade todos os dias. Na hora que eu passei na padaria lá, fiquei parado na frente da lanchonete, e aí o menino tinha me visto lá dentro e ele pediu para o pai dele para comprar um lanche para mim. Depois ele veio, me chamou e me deu um café. E aí... Em nenhum momento o prefeito foi reconhecido, nem mesmo pela própria família. Espíndola queria ouvir dos próprios vulneráveis qual é a realidade da cidade e as opções de acolhimento. Mas, na verdade, se deparou com a solidariedade e a ajuda de pessoas que sequer sabiam quem ele era. E por tudo que eu vi nas ruas, certamente iremos discutir com as polícias e as forças de segurança o combate mais duro ao crime organizado, que também se infiltra entre os moradores de rua. Vamos nessa, porque temos ainda muito trabalho pela frente. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Tempestades de areia deixaram os céus em tons de marrom
em partes da costa do Peru. A visibilidade ficou prejudicada na região sul. Em Ica, imagens divulgadas pela imprensa local mostram estradas e prédios cobertos por nuvens de areia e poeira. Temos um anticiclone se aproximando do sul, o qual está causando um aumento no gradiente de pressão, e isso se traduz em um incremento na velocidade dos ventos. Da mesma forma, também tivemos ventos perpendiculares em direção à zona costeira, que também trouxeram alguns ventos descendentes. Esses ventos descendentes, ao se moverem da parte superior da atmosfera para a superfície, colidem com o deserto, e isso é o que levanta a poeira. Em uma estação localizada em Nazca, o vento chegou a uma velocidade de 50 km por hora e, segundo a agência climática, deve soprar ainda mais forte no litoral do país até domingo. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.